aguardar mais um minutinho, por favor, para a gente iniciar nossa live. Enquanto isso, eu já vou dando as primeiras palavrinhas aqui, agradecendo a todos e a todas pela presença na noite de hoje, principalmente a Miriam Braga, que foi quem construiu aqui toda a nossa live junto com a professora Íngala, promoveu toda a organização, viu, Miriam? Não posso deixar de te agradecer. Agradecer a todos vocês que estão conosco no Centro de Excelência. Professora Íngala, eu vou falar devagar, vou pedir ao Virgílio que vá traduzindo para que a senhora possa acompanhar. Eu só vou fazer as primeiras palavrinhas aqui de agradecimento mesmo, principalmente, né, aos nossos associados do Centro de Excelência, que apoiam esse movimento no Brasil, a favor das constelações. Nós estamos avançando passo por passo, não só na defesa, nas práticas junto aos órgãos institucionais, as questões aí advocatícias, jurídicas e tudo mais, mas também na construção, né, do nosso movimento, nosso processo de estruturação das constelações, do processo teórico, prático, tudo isso está avançando. Trabalhamos bastante, a nossa diretoria se reúne todas as semanas, talvez vocês ainda não tenham a possibilidade de acompanhar toda a construção, mas é uma construção muito bem pensada, organizada, e que a gente procura aí, vai procurar cada vez mais envolver a todos e a todas. Então, fica aqui o nosso convite para quem ainda não é associado ao Centro de Excelência, que, por favor, se associe. Daqui a pouco a gente vai colocar aí no chat os links, participem desse movimento tão importante, tão bonito que está sendo construído. Professora Íngala, hoje nós já temos aí no centro, ele tem pouco mais de 2 meses de fundação, quase 300 associados. Então, temos aí um grupo grande já de pessoas que apoiam o Centro de Excelência e que estão conosco nesse movimento. Muito obrigada a todos e a todas mais uma vez. Eu vou passar aqui a palavra ao Virgílio para que se apresente, faça aí um breve resumo, viu, Virgílio, dessa primeira fala aqui para a professora Íngala, e depois transferirei a palavra aqui para a Miriam, rapidamente. Bueno, Íngala, bem-vinda. Andrea ha platicado que estamos com o Centro de Excelência de Constelações Sistêmicas e, muito brevemente, que invitou a todos os demais para que possam associar-se. É um momento importante para os consteladores, porque estamos com muitas frentes jurídicas, advocatícias, fomentando este movimento em Brasil, não? E lhe dou as bem-vindas também. E me gostaria eu gostaria de pedir a todos que desligassem os microfones enquanto nós estivéssemos na live, porque às vezes se escuta um ruído e pode prejudicar as audições. Bem? E Obrigada. Meu nome é Virgílio Andrade, eu sou advogado, também sou constelador, estarei aqui a serviço de vocês como essa ponte importante entre a nossa querida convidada Íngala e entre todos vocês participantes. Sejam bem-vindos. Obrigada, Virgílio. Queria passar, então, a palavra à nossa querida Miriam Braga. A Miriam foi quem nos ajudou, nos apoiou, conversou com a professora Íngala, com o Virgílio, com a equipe do SEX que estruturou aqui o nosso evento, a equipe de comunicação, a de gestão. Então, Miriam, mais uma vez, muito obrigada. Foi super importante aqui a sua atuação. Estamos aqui com sucesso graças à sua intervenção. Então, a palavra está contigo para as primeiras falas aqui, Miriam, as considerações. Íngala, foi tudo muito preparado para um dia muito especial. Não tenho palavras para expressar a gratidão e fazer a minha declaração de amor à Íngala e à autoridade Andréas. Meu filho conferiu. São 5 mulheres, mas a única que provavelmente tem a consciência sistêmica. Eu não posso afirmar, porque não sei se as outras conhecem o trabalho. Muito bem, Miriam, muito obrigada.
Realmente foi muito Gracias. emocionante a sua homenagem. Foi uma surpresa, ninguém de nós sabia da homenagem que a Miriam fez. Foi muito linda. Muito obrigada pela sua sensibilidade, Miriam. O importante é que presencial ou online, a Miriam deu um jeito de estar presente no seu jardim dos mestres, com o seu olhar que vai além. Muito obrigada mesmo, de coração, viu, Miriam? Estamos, professora Ingela, muito ansiosos pela sua fala. Estamos em 100 pessoas já aqui nessa live, muito esperada. E eu já vou aproveitar para transferir a palavra, agradecendo muitíssimo a sua presença aqui conosco. Eu Muchas queria gracias. pedir para você falar, que está gravando, porque muitas pessoas me pediram, ok? Sim, a live está sendo gravada, depois será disponibilizada a todos e a todas. Mais uma vez, as nossas boas-vindas. E agora a Magna vai passar aqui o Virgílio e a querida professora Ingela para conduzir a nossa live. Estaremos aqui acompanhando. Bueno, empiezo. Muchas gracias por un homenaje tan hermoso que hicieron. Digamos, gracias, Miriam, de corazón, y gracias, Andrea, por la invitación, y gracias por todos ustedes que están aquí participando. Creo que fue fácil de entender. Muy bien. Bueno, yo tengo entendido que ya ha habido otras conferencias de fenomenología y constructivismo, así es que ya saben bastante. Eu tenho entendido que já Fechou o áudio, Virgílio. Sonido. Ok. Tenho entendido que já houveram outras conferências sobre fenomenologia e também sobre construtivismo. Así es que ya saben mucho. Assim é que vocês já sabem muito. Hoy no es mi cumpleaños, sino el 5 de mayo es el cumpleaños del instituto que yo creé, que es el Instituto Sovelu. Então, hoje não é o meu aniversário, mas o 5 de maio é o aniversário do meu instituto que eu criei, Sovelo. Sí, muchas personas lo confunden. Yo soy de agosto, digamos, y ahí voy a festejar también, y ahorita le tocó al instituto. É comum muitas pessoas confundirem essa data, mas o meu aniversário é em agosto e eu vou celebrar nesta data. Sí. Este instituto ya tiene 26 años, O instituto já possui 26 anos. es decir, formalmente ante el gobierno como un instituto terapéutico. E perante o governo é instituído como um instituto terapêutico. Sí. Es decir, ya más de un cuarto de siglo. Ou seja, mais do que um quarto de um século. Sí. Y me siento muy orgullosa porque empezamos como instituto terapéutico en las constelaciones con nuestro maestro de Bert Hellinger. E sinto orgulhosa de termos iniciado nosso instituto com as constelações e com o nosso mestre Bert Hellinger. Y con su benevolencia y su bendición. E com a sua bênção e benevolência. Y después nos constituimos en un segundo instituto que es el de una pequeña universidad. Tá bom. E depois constituímos o nosso pequeno instituto em uma universidade. Estamos reconocidos por la Secretaría, el Ministerio de Educación Pública en México. E somos reconhecidos pela Secretaria e o Ministério de Educação Pública do México. Esto es un gran logro y es como mi homenaje a Bert Hellinger. Isso é um grande êxito e é como a minha homenagem para o Bert Hellinger. Porque yo
consideraba que las constelaciones son un enfoque tan benévolo y como un camino espiritual también, si la palabra no fuera muy grande. Eu considero como algo muito benéfico e até espiritual, se essa palavra não couber como muito grande. Y que se merece un lugar en la academia. E acredito que merece um lugar na academia. En diciembre de 2019, justo antes de nuestros encierros, yo hice mi doctorado en terapia familiar sistémica con constelaciones familiares. Em 2019, antes do encerramento, eu fiz a minha graduação em constelações familiares, de pós-doutorado em constelações familiares. Ok, entonces, la fenomenología era el enfoque filosófico favorito de Bert Hellinger. Então, a fenomenologia era o enfoque favorito do Bert Hellinger. Ustedes ya saben que fue un señor que no era filósofo, sino matemático, Edmundo Husserl, un alemán. E você sabe que esse senhor não era um filósofo, mas era um matemático do mundo russo. Que escribió, tenemos un libro que se volvió importante, Investigaciones Lógicas, en 1901. Em 1901, ele escreveu um livro sobre manifestações lógicas. Isso, Ingrid. Sí, él nació en 1859 y vivió hasta 1938. Nasceu em 1859 e viveu até 1938. Y su propuesta fue que la experiencia debe ser descrita como se da, nunca ser analisada. E ele defende que a experiência deve ser defendida como se dá e jamais ser analisada. Por ejemplo, en la formación de nuestros estudiantes, cuando están haciendo sus prácticas, Por exemplo, na formação dos nossos estudantes, quando estão fazendo as suas práticas, dos representantes se acercan dois representantes se aproximam y el practicante dice, la persona A quiere estar cerca a la persona B. e o praticante diz: a pessoa A quer estar perto da pessoa B. Y sin embargo, esto no es fenomenológico. E, entretanto, isso não é fenomenológico, Es una interpretación. é uma interpretação. La observación pura de la fenomenología diría, la persona A se está acercando a la persona B. A fenomenologia pura diria apenas: a pessoa A está se aproximando da pessoa B. Y hay un ejemplo bien simpático que cómo sería la descripción de un triángulo desde la fenomenología. Então, há um exemplo bem simpático que seria: como seria a descrição de um triângulo sobre a visão da fenomenologia? Y sería correctamente, veo 3 líneas. E seria corretamente dizer: vejo 3 linhas. Decir que es un triángulo ya se basa en mi conocimiento anterior y es una interpretación. E dizer que é um triângulo já está baseado no meu conhecimento anterior e se trata de uma interpretação. Este enfoque fenomenológico de Bert Hellinger, que él llamaba estar en el centro vacío. E esse entendimento fenomenológico, Bert Hellinger, ele interpretava como estar em um centro vazio. Se acerca de alguna manera al budismo.
e se aproxima, de certa forma, do budismo, sin querer tener la intención. sem querer reatar esta intenção. ¿Sí? Entonces, les daré una pequeña lista de ¿cómo diré? Requisitos para ser una persona pensadora o pensador fenomenológico. Então, eu lhes darei uma lista com alguns requisitos para você se tornar um pensador ou uma pensadora fenomenológica. Entonces, primero, nos apoyamos en la observación directa de la situación. Primeiro, nos apoiaremos na observação direta. Si esto es en un consultorio, si esto es en un taller, workshop, o si esto es en línea, o si esto es presencial, es la observación directa. Então, é observação direta, independente que seja num consultório, em uma oficina, em um workshop, online ou presencial. Sí, yo tengo aquí mi segunda pantalla, pero como entré casi al último, no, digamos así, la quiero destacar. Ahí, me puede ayudar con esto. Yo entré como al final, entonces debo estar en algún lado al final para ver mi... No momento que ela está procurando aqui no computador, ¿La na puedes tela, ver? ¿Quién la esse puede requisito. ver? ¿Alguien la puede ver? Não, Ingra, não estamos vendo, não está disponibilizado para nós. Ingra, não está disponível para nós outros. Pero pedí entrada y debe estar en algún lado. Ela está dizendo que está tentando disponibilizar para nós esses requisitos e está por algum lado aqui. Voy a ver si la encuentro Eu vou ver se para decirles. No, Dios, no la veo yo tampoco, entonces quizás no me dieron entrada. Bueno, porque cuando trabajo... Então, ela não está conseguindo disponibilizar para nós, ela mesma não está vendo e nós também não estamos vendo. Bueno, Então, talvez Tiago ou Miriam, ela está tentando disponibilizar uma apresentação para nós. Vê se, por gentileza, Magna, vocês por conseguem. favor. Magna. Bueno, Não precisa, não, já está disponível. É algum problema lá com ela para colocar. Está liberado, ela pode compartilhar sim. Ingala, dijeron que nosotros ya disponibilizamos para que tú puedas disponibilizar para nosotros. No es de nuestra parte. la cosa es que no la veo, no la veo. Yo te veo a ti, Virgilia, ya en esta pantalla. Vamos a ver. Sí, no sé, digamos, en dónde, no sé, lo debimos haber practicado antes. No la veo. Lástima, digamos. A ver si alguien puede destacarla, encontrarla, porque también dice Ingala Robel y de ponerla, destacarla, digamos, ¿sí? Ella solicitó. Sigo. Entonces, la observación directa, y a veces hago ejercicios con los alumnos y pongo dos personas frente a frente, y la persona A observa, porque la observación es la habilidad más importante, bueno, para mí, digamos, de un constelador, de una consteladora. Então, eu coloco dois participantes, a pessoa A e a pessoa B, e peço que elas observem. Porque observação, para mim, que sou consteladora, talvez seja o ponto mais importante. Sí. Y así aprenden a observar al otro y, digamos, por ejemplo, puedo decir ahorita, mi pareja de trabajo es un hombre joven, tiene cabello oscuro, tiene el frente alto, lleva unos lentes, sus oídos están pegados, tiene una babilla y parece que lleva un suéter negro.
Então, eu posso observar só que diante de mim tem um homem jovem que aparentemente leva uma camisa negra, usa óculos, tem a testa grande, os cabelos escuros. Isso é uma observação. En este sentido, la persona que observa más, sabe más y en este sentido tiene razón. E nesse sentido, a pessoa que observa mais sabe mais. E nesse sentido, ela tem razão. Y Bert Hellinger era un maestro en la observación de las personas. E o Bert Hellinger era um mestre na observação das pessoas. Otro maestro en la observación de las personas, en la observación pura, fue John Pierrakos, de Core Energética. E outro mestre na observação das pessoas, na observação pura, era John Pierrakos, da Core Energetics. Otro principio es abstenerse de toda especulación. O outro princípio é abster-se de toda especulação. Sí. Entonces podemos decir que no se analiza, no se interpreta, no aplicamos prejuicios y no adherirnos a creencias. Poderia repetir, por favor? Como 4, ¿no? Digamos, se describe abstenerse de toda especulación, no se analiza, no se interpreta. Sim. Então, abster-se de toda especulação, não se analisa, não se interpreta. Sim. Aí outras mais, Ingla, são 4. Não aplicar prejuízos. A não aplicar prejuízos, julgamentos. Não aplicar as crenças de uno. Não aplicar as nossas crenças individuais. Sim. Não poner etiquetas. Não colocar rótulos. Sim. Es decir, nosotros desde lo sistémico y fenomenológico no decimos que no es importante para nosotros cuando nuestro consultante dice, mi mamá fue una bruja y mi papá un santo. Então, nós, como consteladores, não devemos julgar se alguém disser, a minha mãe foi uma bruxa e o meu pai foi um santo. Sí, esto no es una descripción directa de una observación directa de la persona. E isso não se trata de uma observação direta da pessoa. Entonces, al describir las apariencias directas, podemos decir que es un método. Então, ao observar as aparências diretas, podemos descrever que se trata de um método que nos enseña un nuevo modo de ver o de mirar. que nos ensina um novo modo de ver ou de observar. Sí. La persona que está frente a nosotras tiene que estar libre de nuestros prejuicios, de nuestras creencias. A pessoa que está diante de nós, ela deve estar livre dos nossos prejuízos, nossos julgamentos e nossas crenças. Yo he trabajado con asesinos, yo he trabajado con violadores, con madres sádicas, y dentro del espacio del trabajo. Eu tenho trabalhado com assassinos, estupradores, mães sádicas, e dentro desse espaço, procuro, ¿sí? Y esto es una intención de mantenerme en el centro vacío. E eu procuro, essa é a minha intenção, de manter-me sempre dentro de um centro vazio. Otro principio de la fenomenología en las constelaciones es... Outro princípio da fenomenologia dentro das constelações é o seguinte. Y por eso Bert Hellinger decía que no es una terapia. E por isso Bert Hellinger dizia que não é uma terapia.
es practicar lo que se llama el epogé. É praticar o que se chama de épogé. Épogé. Sí, Inga, desculpa. Épogé. O que seria épogé? epogé, ahorita lo digo. Ok. Es la actitud de poner entre paréntesis o dudar de la narrativa del consultante. É porque se trata de duvidar ou duvidar sobre as narrativas que o consultante, o constelando, está trazendo. Sí, aquí aparece epogé, digamos así. Es decir, tomamos lo que dice el consultante, por un lado, como cierto, Ou seja, ouvimos, acolhemos o que o consultante está dizendo e tomamos como certo, y por el otro lado, sabemos que es una narrativa de una parte solamente del consultante. porém temos que tomar em conta que é uma narrativa somente de uma parte, que seria a do consultante, La parte de su hijo pequeño, de su hija pequeña. que seria a parte do seu filho pequeno, sua filha pequena. Acredito que da sua criança pequena, da sua criança pequena. No de su totalidad, Se trata de sua totalidade, no de su totalidad como adulto. é da sua parte da criança e não da sua totalidade como um adulto. Sí. Sabemos entonces cuando hay quejas, acusaciones, enojos, Sabemos então quando há queixas, acusações, muita ira, muita raiva, que está hablando el hijo, la hija pequeños con su herida, con su trauma. quem está falando nesse momento é a criança interior, o filho, a filha pequena, através dos seus traumas. ¿Sí? Una persona adulta habla diferente de sus padres muy mayores. E uma pessoa adulta, ela fala diferente dos seus pais, que já estão maiores, ou seja, já estão anciãos. Y sin embargo, tomamos esta narrativa, la conocemos y la ponemos a su parte del niño, de la niña heridos. E nesse momento, nós acolhemos essa narrativa, mas devemos tomar em conta que quem está falando é uma criança ferida, uma criança pequena, uma criança interior. A eso se llama también la reducción fenomenológica. A isso nós chamamos da redução fenomenológica. Por ejemplo, en la entrevista con el consultante o la consultante, Por exemplo, durante a entrevista com o consultante, el consultante viene porque ya está en dolor. o consultante vem porque ele já está na dor. No recuerda las herramientas y los recursos que tiene para salir de este dolor. E ele não sabe ou não lembra dos recursos, das ferramentas que ele tem para poder sair dessa dor. Entonces, en la entrevista entra en muchas descripciones de su padre, de su madre, de su hermano, de su marido, de su esposa. E na entrevista ele entra em muitas decepções em relação ao seu pai, à sua mãe, ao seu marido, à sua esposa. Y a veces Bert Hellinger fue un poquito rudo en cortar estas descripciones. E o Bert Hellinger, algumas vezes, ele foi um pouco rude em cortar essas descrições. Sí. Y regresar a la persona, arraigar en la persona en los eventos de su vida. Em voltar a pessoa a arraigar, aterrar a pessoas nos eventos da sua vida. Los eventos son cosas, son aquellos que han cambiado nuestra vida.
Os eventos são aqueles acontecimentos que mudaram a nossa vida. Así que lo que el constelador, el facilitador, escucha son las experiencias directas de la persona. Então, o que o facilitador, o constelador deve escutar são as experiências diretas da pessoa. Esto lo vemos, por ejemplo, o lo practicamos, por ejemplo, en la primera imagen de la constelación. Isso nós vemos na primeira imagem, observamos na primeira imagem da constelação. Primero aplicamos la observación en la entrevista. Primeiro, aplicamos a observação durante a entrevista. La escucha, entonces, es una de las herramientas más importantes porque nos hace mirar diferente. Então, a escuta, nesse caso, é uma das ferramentas mais importantes porque nos permitem olhar de uma forma diferente. Sí. Después, el constelador invita al consultante, por ejemplo, a elegir representantes para su tema. Depois, o constelador convidará o consultante a escolher pessoas para representar o seu tema Y colocarlos. e posicioná-los, colocá-los. Y ahí ya aplicamos la fenomenología, la percepción de la observación y la percepción de la fenomenología. E aí nós aplicaremos a observação e a percepção da fenomenologia. Observamos los cuerpos, Observamos os corpos, la cercanía, la distancia, observamos a proximidade, a distância, el ángulo, cómo están relacionados con los demás representantes. também o ângulo, como eles estão relacionados com os demais representantes. Todo esto es observación fenomenológica. Tudo isso se trata de uma observação fenomenológica. Entonces, estuvimos en la escucha, sin juicio, estivemos na sin crítica, Então, estivemos na escuta, na posição física, luego en la observación de la colocación de los representantes e logo na colocação dos representantes, y luego en la percepción. e logo na percepção. En un workshop de Bert Hellinger para parejas en México, Em um workshop do Bert Hellinger para casais na cidade do México, él invitó a los participantes que estaban ahí con su pareja. ele convidou os participantes que estavam aí com o seu casal, com o seu par, Si alguien quería trabajar. se alguém gostaria de trabalhar. Y él vio ahí un brazo levantarse. E aí ele observou que um braço se levantou, Fue de una mujer. foi de uma mulher. Y él dijo, pero yo pedí una pareja. E ele interpretou, mas eu pedi que fosse um casal. Y la mujer levantó otro brazo del hombre al lado de ella y dijo, es mi marido, estamos los dos. E ela levantou o braço do homem que estava ao seu lado e disse: ele é o meu marido, nós estamos juntos. Los invité a presentarse en el escenario. Bert Hellinger os convidou para que fossem até o cenário, Salieron de sus asientos y se fueron por el pasillo. saíram das suas cadeiras e se foram pelo corredor. La mujer adelante, A mulher adiante el hombre atrás. e o homem atrás. Subieron así al E subiram, escenario subiram assim ao palco. y Bert los invitó a sentarse a su lado, creo que a la izquierda. E o Bert os convidou para que sentassem ao seu lado, acredito que à sua esquerda. Rápidamente la mujer se sentó a su lado.
E rapidamente a mulher sentou-se ao seu lado. y el hombre se quedó en la otra silla. E o homem se quedou na outra cadeira. Bertellinger los miró a los dos, no, luego nos miró a nosotros en el público Bert Hellinger olhou primeiro a eles dois e em seguida olhou a todos nós no público. y dijo, pues ya observamos esta relación de pareja. E falou, pois nós já observamos essa relação de casal. La mujer fue la única que levantó el brazo, el hombre no. A mulher foi a única que levantou o braço, o homem não. La mujer salió rápidamente hacia el escenario y el hombre lentamente de atrás. A mulher saiu rapidamente em direção ao palco e o homem foi lentamente atrás. Una observación fenomenológica. Uma observação fenomenológica. Y dijo, y la señora se sentó primero a mi lado y no se miraron. E a senhora se sentou primeiro ao meu lado e eles não se olharam entre si. ¿Sí? Ahorita puede venir, esto es pura observación y sin embargo, desde la observación ya podríamos ver los fenómenos de esta relación de pareja. Isso é somente uma observação. E nessa observação já podíamos ver os fenômenos desse relacionamento de casal. Sí. Y después, digamos, él trabajó con ellos, pero estaba para todos nosotros, cuando él mostró lo que él había observado. Sim. Ele trabalhou com esse casal e depois mostrou para nós tudo que ele já tinha observado. Y él había observado muchísimo más que la mayoría de nosotros. E ele havia observado muitíssimo mais do que a maioria de nós. Sí. Los fenómenos, las manifestaciones de esta relación. Os fenômenos e as manifestações dessa relação de casal. Nunca los interpretó. Nunca interpretou. Nunca analizó. Nunca, sí, ni interpretación ni análisis. Jamais analisou e jamais interpretou. Sí. Sí. Eso es la actitud de la observación pura, sin interpretación. Essa é uma atitude da observação pura, sem interpretação. Esto es algo que enseñó Bert Hellinger. Isso é algo que nos ensinou Bert Hellinger. Junto con no emitir opiniones. Sobre o não emitir opiniões. Y tampoco tener ninguna intención de aconsejar o cambiar algo. Esto es muy importante. E tampouco ter uma intenção de aconselhar ou de mudar algo. ¿Sí? Conocemos las 5 órdenes de la ayuda, ahí nos lo explica con precisión. E isso, as 5 ordens da ajuda nos explicam com bastante precisão. Otro requisitos para una actitud, porque ya vemos que este método es una actitud. E nós vemos que esse método é uma atitude. Então, tem outros requisitos para essa atitude. Es máximo respeto. É o máximo respeito. Y también, eso es interesante, ver los opuestos en la misma cosa, situación, experiencia o persona. E também ver o oposto na mesma situação, pessoa ou coisa. Cuando una persona decía, y mi mamá era una bruja y mi papá un santo. Quando uma pessoa chega dizendo, minha mãe era uma bruxa e o meu pai era um santo, él podría decir, y si fuera al revés también. E ele pode dizer, e se fosse ao contrário?
Poderia ser ao contrário? Papá un brujo y mamá una santa en algunas situaciones. Não poderia o seu pai ser um bruxo e a sua mãe ser uma santa em algumas situações? Y en automático abrimos la visión de la persona. E automaticamente abrimos a visão da pessoa. Aplicamos el EPOG. Aplicamos o EPOG. Poner en duda la narrativa de la persona hasta ese momento. Colocar em dúvida a narrativa da pessoa até este momento. Es decir, vemos el bien y el mal en la misma experiencia o situación o persona. Ou seja, vermos o bem e o mal na mesma experiência e na mesma pessoa. Vemos lo amoroso y lo destructivo. Nós vemos o amoroso e o destrutivo. Y esto puede resultar paradójico, Isso pode resultar um paradoxo, porque nos da la guía para un evento traumático, porque nos dá a guia, a orientação para um evento traumático. primero reconocer que fue una situación traumática Primeiro, reconhecer que foi uma situação traumática. y también reconocer que ahí era lo que en inglés se llama turning point, un lugar, un quiebre, un lugar de un momento de cambio. E reconhecer que aí é como se fosse um lugar de quebra, um lugar de mudança. De que la persona cambió, De que a pessoa mudou, quizás cambió la dirección de su vida, talvez a partir desse evento mudou a direção da sua vida, se evolucionó en otra dirección talvez evoluiu em outra direção a partir del trauma. a partir do trauma. Es decir, ver los dos lados de un mismo evento, de una misma situación, de una misma persona. Ou seja, ver os dois lados de um mesmo evento, de uma mesma situação e de uma mesma pessoa. Y esto abre, en primer lugar, la mente del constelador o del facilitador. E, em primeiro lugar, isso deve abrir a mente do constelador ou facilitador, Porque nos damos cuenta que la persona pudo haber tenido una situación traumática y como está en el taller o en mi consultorio, pudo haber evolucionado internamente. e podemos observar que a pessoa, ou no consultório ou numa oficina, a partir desse evento pode ter evoluído. Sí. No siempre es así, pero ver los dos lados de la misma moneda. Nem sempre é assim, mas é importante ver os dois lados da mesma moeda. Entonces, muy importante ver el bien y el mal, ver lo amoroso y lo destructivo. Importante ver o bem e o mal, o amoroso e o destrutivo. Sí, ¿no? Por eso también Bert Hellinger decía, la fenomenología dice, el mundo es como es. Então, Bert Hellinger dizia, a fenomenologia também diz, o mundo é como é. Y esto Bert Hellinger lo llamó reconocer lo que es. E o Bert Hellinger chamou disso, reconhecer como é, ou reconhecer o que é. Seguramente está traducido al portugués. Para mí fue uno de los libros pequeños más importantes de Bert Hellinger. Está traduzido para o português. Para mim, foi um dos livros, pequenos livros mais importantes do Bert Hellinger. Entonces ya tenemos el escuchar como característica fenomenológica. Então, já temos como característica fenomenológica o ouvir, o escutar, El observar, o observar,
y luego la percepción, E em seguida, a percepção. que está basado en la observación, porque las personas pueden estar colocadas de determinada manera Está baseada na observação, porque as pessoas podem estar posicionadas de determinada maneira. y percibimos si hay un ambiente de levedad, de pesadez, de tristeza, E, através disso, nós podemos perceber se há um ambiente de leveza, um ambiente pesado. Prospecto. y todo esto desde la entrevista y desde la primera imagen de la constelación. E tudo isso a partir da entrevista e da primeira imagem da constelação. Ahí, si seguimos estos pasos, entonces somos fenomenólogos, personas con actitud fenomenológica. E se seguimos esses passos, nos tornaremos fenomenólogos, ou Sí, seja, pessoas que têm essa atitude. sí. Generalmente, después de la primera imagen, se invita a que las personas que están incómodas puedan moverse. E primeiro, nós convidamos as pessoas que estão incomodadas que elas possam se movimentar. Y observamos nuevamente sus movimientos. E observamos novamente os seus movimentos. No le damos un significado. Não damos um significado. Es que A odia a B, B está triste. Não devemos dizer A odeia B, ou então B está triste. El significado lo da el consultante. O significado deve ser dado pelo consultante, Sí, o su motivo de haberse movido. ou o motivo dele haver se movimentado. Sí. Eso se logra haciendo preguntas. Isso nós alcançamos ou conseguimos fazendo perguntas. Sí. No, aquí aparece fenomenólogos. Isso, Ok, disseram, aqueles fenomenólogos. Nos tornaremos fenomenólogos. Sí. Obrigado. ¿No? Es decir, mediante alguna pregunta, ¿qué es lo que te hizo moverte ahí? Podemos fazer uma pergunta, por exemplo, o que foi que te fez mover-se para esse lugar, mover-se para aí? Entonces, el consultante da el significado, el consultante da el motivo. Então, o consultante dará o significado, o consultante dará o motivo. Entonces, podemos decir que hasta ahorita, en la escucha de la entrevista, nos escuchamos los eventos y menos las descripciones sobre las personas. Então, podemos dizer que, do momento da entrevista até agora, damos mais ouvidos ao que estamos vendo do que as narrativas do consultante. Algo Sí. assim. En la observación, vemos cómo el consultante se levanta de su silla, cómo se acerca al facilitador o constelador, cómo elige a los representantes. Devemos observar desde o momento em que o consultante se levanta da sua cadeira, se senta junto ao constelador ou facilitador e a forma em que ele elege os seus representantes. En la percepción captamos el ambiente de la constelación. E na percepção, nós captamos o ambiente da constelação. Sí. ¿No? Todo eso es nuestra actitud como personas con
actitud fenomenológica para llegar a la esencia, a lo esencial del tema del consultante. E tudo isso nós observamos como fenomenólogos para chegar à essência da atitude do consultante, da questão do consultante. Podemos decir que este método es una actitud y un modo especial de conciencia. Podemos dizer que esse método é uma atitude e uma forma especial de consciência. Sí, ¿no? Digamos, me parece importante esto, ¿sí? Isso me Porque parece la importante. conciencia, perdón, Isso me parece importante, porque a consciência nos ayuda a ver lo esencial. ciência nos ajuda a ver o essencial Y aprender a mirar con nuevos ojos e aprender a olhar com olhos novos la realidad. ¿Sí? Verla con nuevos ojos. olhar a realidade com novos olhos. Sí. Esto cuando hacemos nuestras propias constelaciones personales y acompañamos al consultante en esto. Isso quando fazemos as nossas próprias constelações pessoais e quando acompanhamos outras pessoas. El consultante ha mirado el mundo de una determinada manera O consultante, ele observou o mundo de uma determinada maneira. y nosotros lo acompañamos para que mediante la constelación tenga una nueva mirada a esa realidad. E nós acompanhamos o consultante para que, através da constelação, ele tenha um novo olhar sobre essa realidade. Y se abre a la persona un mundo nuevo, diferente. E se abre para a pessoa um mundo novo, um mundo diferente. Podemos decir que sale de su trance del amor ciego y de las lealtades invisibles. E dizemos que ele pode sair do seu transe do amor cego e das lealdades invisíveis. Y de las repeticiones del expiar culpas por los demás. E também da realidade de expiar culpa pelos demais. Y podemos observar en la constelación cómo de repente es como si despertaran o salieran de un trance. E nós podemos observar nas constelações que é como se ele estivesse despertando ou saindo de um transe. Sí. Entonces, acompañamos al consultante a tener conciencia. Então, acompanhamos, não levamos o consultante a ter uma experiência, A tener una nueva conciencia sobre la realidad. desculpa, ter uma consciência, uma nova consciência sobre a realidade. Sí. Y ahí vemos que la conciencia no es nada más un proceso interior psíquico. E aí vemos que a consciência não é só um processo interior e psíquico. Interior cerrado que nadie puede observar o sí. E não é só um interior fechado, encerrado, em que ninguém pode observar. Sino en la fenomenología es una nueva comprensión de la conciencia mediante una constelación. ¿Sí? Mas através da fenomenologia é uma nova consciência através da constelação. Entonces hay una conexión entre la conciencia y una apertura al mundo. Então há uma conexão entre a consciência e a abertura ao mundo. La persona sale diferente. E a pessoa sai diferente. Elizabeth Ferrari, una colaboradora de Matías Vargas von Quebec en Zaspara, que en paz descanse.
Elizabeth Ferrari, que é uma colaboradora de quem? Matías Vargas von Kibet Ou seja, de Matias Vargas Fonteberg, e Inza Sparer, chama Isa Sparrer, de la Escuela Estructural. que é advinda da Escola Estrutural. Ella, al final de una constelación, decía la siguiente frase: Ela, Elizabeth, ao final de uma constelação, disse a seguinte frase: aquí termina la constelación. aqui termina a constelação. Y con su mano señalaba la puerta o la ventana. E com a sua mão, ela apontava a porta ou a janela, Con un nuevo inicio ahí afuera. e dizia: e haverá um novo início lá fora. Es decir, aquí acaba la constelación y lo que yo, constelador, puedo hacer para acompañarte, para tener una nueva visión de tu mundo y de tu vida. Então, aqui termina a constelação, em que eu, como constelador, acompanhei para que você possa ter uma nova visão da sua vida. Y con un nuevo inicio ahí afuera. E com um novo início lá fora. Y esta segunda parte deja a la responsabilidad del consultante si hace un nuevo inicio con la nueva visión ganada en las constelaciones o no. E aí deixamos a responsabilidade com o consultante, se ele fará um novo início com os ensinamentos da constelação ou não. Y esto no es nuestra responsabilidad. E a partir daí, isso não é a nossa responsabilidade. Angwin St. Just, Angwin St. Just, la traumatóloga de Estados Unidos, que é uma traumatóloga dos Estados Unidos, después de una constelación, hace dos preguntas. depois de uma constelação, ela faz três ou duas? Dos. Depois de uma constelação, ela faz duas perguntas. Al público pregunta: ¿ha cambiado el consultante? Ela pergunta para o público, as pessoas que estão assistindo, o consultante mudou? Alguma coisa mudou nele? Retroalimentación del público. E deixa o público se retroalimentar, ou seja, responderem entre si. Que sí, dicen que sí. E geralmente dizem que sim. Y luego le pregunta al consultante: ¿ha cambiado el público? E em seguida ela pergunta para o consultante: observe, alguma coisa mudou no público? Sí. Es como si saliera de un trance la persona. É como se a pessoa houvesse saído de um transe, Mira diferente olha diferente y generalmente dice que sí, e geralmente diz que sim. porque es un proceso mutuo entre el consultante y los otros participantes del grupo. Porque é um processo mútuo entre o consultante e os demais participantes do grupo. Entonces, en una constelación, acompañamos a un consultante a mirar la realidad de una manera diferente. E numa constelação, nós acompanhamos ao consultante a olhar a realidade de uma maneira diferente. La que había tenido como hijo, hija pequeños o adolescentes. Sim. Aquele teve quando era filho ou filha, criança ou adolescente. Y a ver una dimensión más larga, más grande de la situación. E depois haver uma situação maior, mais ampla da situação. Y tener una mirada diferente
a la realidad de él o ella como adultos. e ter um olhar diferenciado dele ou dela como adulto. Hoy en la mañana di una clase y una alumna habló de su rabia contra su madre. Hoje pela manhã eu dei uma aula e uma aluna falou sobre a raiva que tinha da sua mãe. De que su infancia fue muy difícil porque había luchas, peleas, gritos y violencia entre su padre y su madre. E ela narrou que durante a sua infância teve lutas e brigas, uma infância difícil, com lutas e brigas entre o seu pai e a sua mãe. Pero los padres se quedaron casados 31 años hasta que murió el padre primero. Porém, eles permaneceram casados durante 31 anos até que o pai morreu, em primeiro lugar, Entonces, brigando entre si. sí, y pregunté si hubo algún evento. E eu perguntei se houve algum evento. Ella había dicho que era la primera de 3 niñas. E ela me disse que ela era a primeira de 3 mulheres, de 3 meninas. Y cuando hice la pregunta, ¿cómo es que los padres se pelean tanto? ¿Qué habrá sucedido en la vida de ellos? E eu perguntei por que os pais brigavam tanto entre si, o que houve na vida deles. Ella se recordó sí, que el hermano menor, el cuarto, murió de muerte de cuna a los 10 días. E ela se lembrou que um quarto irmão morreu numa morte no berço, quando tinha 10 dias. La madre había estado muy cansada después de un parto difícil. A mãe estava muito cansada após um difícil parto. Y el padre dijo, descansa, yo cuido al bebé. E o pai falou, pode descansar, eu cuido do bebê. Y el padre se durmió. E o padre dormiu. O Y pai el bebé dormiu. durmió. Y el bebé murió. E o bebê morreu. Entonces, obviamente, el dolor y los sentimientos de culpa deben haber sido excesivos. Então, a dor e o sentimento de culpa provavelmente foram extremos. Y desde la core energética, sabemos que tristeza y rabia son primos hermanos. Na cor energética, nós sabemos que a tristeza e a raiva são primos irmãos. Y donde una persona está muy triste, hay mucha rabia. E onde uma pessoa está muito triste, existe muita raiva. Donde una persona está totalmente en la rabia, también hay mucha tristeza. E quando a pessoa está totalmente na raiva, também existe muita tristeza. Los padres no lograron manejar el duelo por su bebé en común de manera adecuada. Os pais não conseguiram administrar o luto do bebê que se foi de maneira adequada. ¿Y qué herramienta encontraron? La rabia y los pleitos, y las luchas y amenazas y la violencia. E qual foi a ferramenta que encontraram? A luta entre si, a raiva, as ameaças e a violência. Entonces, siguió la constelación y al final le pregunté, ¿cómo ves? ¿Qué ha pasado con tu rabia? Então, ao final da constelação, eu perguntei: o que aconteceu com a sua raiva? Dijo que había bajado mucho E ela disse que havia baixado bastante. y que ella ahora tenía una nueva visión de la violencia entre los padres. E que de agora ela já tinha uma nova visão sobre a violência entre seus pais.
de que era la manera de ellos de mantenerse en la vida y no sucumbir a la tristeza. E foi a maneira que eles encontraram de manter-se vivos, manter-se na vida e não sucumbir diante da tristeza. Entonces vimos cómo lo que dice la fenomenología, ver los dos aspectos en un mismo evento. Então, como diz a fenomenologia, nós vimos os dois aspectos no mesmo evento: La tristeza y la rabia a tristeza e a raiva, y mantenerse en la vida e também manter-se na vida, mediante estas herramientas. mediante essas ferramentas. Sí. Entonces, de esta frase de Elizabeth Ferrari, aquí termina la constelación con un nuevo inicio ahí afuera. Então, assim é a frase de Elizabeth Ferrari. Aqui termina a constelação com um novo início lá fora. Terminamos un poco la participación de la fenomenología en las constelaciones. Terminamos agora a parte da fenomenologia nas constelações. Es todo lo que observamos, escuchamos, percibimos. Tudo que observamos, escutamos e percebemos. Y para esto yo estoy muy agradecida a haber tomado la formación de core energética con el doctor John Pierracos antes. E eu estou muito agradecida de, antes de conhecer as constelações, ter participado da formação de core energética com John Pierracos. Porque me enseñó, es uno de los dos maestros que o tres van a decir, pero fue el primero que me enseñó a mirar, a observar. Porque entre 2 ou 3 mestres, foi o primeiro que me ensinou a ver, a observar, a olhar. Porque el que observa más, sabe más. Porque o que observa mais, sabe mais. Y en ese sentido tiene más razón, paradójicamente. E, paradoxalmente, nesse sentido, tem mais razão. Bert Hellinger fue un maestro en la observación. E o Bert Hellinger foi um mestre da observação. ¿Sí? Porque había hecho trabajo corporal también, no con bioenergética o core energética, pero con grito primario y otras terapias. Porque também já havia sido submetido à terapia corporal, não com a bioenergética, mas com grito primal e outras terapias. ¿Sí? Entonces, la fenomenología nos sirve para darnos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor, lo que está pasando alrededor, mediante la observación. Então, a fenomenologia nos ensina a darmos conta, a percebermos o que está acontecendo ao redor, o que está passando ao redor. Entonces, hay una diferencia entre fenomenología y psicología. Então, existe uma diferença entre fenomenologia e psicologia. Porque Sigmund Freud, al final del siglo XIX, digamos, había creado la psicología, podemos decir. Porque Sigmund Freud havia, no final do século XIX, criado a psicologia, a psicanálise. A base de las interpretaciones. Mediante as interpretações. ¿No? Por esto Bert Hellinger decía que las constelaciones familiares no son una terapia. Por isso, Bert Hellinger dizia, as constelações familiares não são uma terapia. El efecto es terapéutico. O efeito é terapêutico. Pero también tomé clases de pintura en la naturaleza con una maestra francesa. Mas eu também tive aulas com uma professora de pintura, uma professora francesa.
en silencio prácticamente y fue sumamente terapêutico. Praticava em silêncio e era sumamente terapêutico, Sí, sanador. curativo. ¿Sí? Y lo vemos cuando ustedes estudian las órdenes de la ayuda. E nós observamos que quando vocês estudam as ordens da ajuda, Él escribe que vamos a decepcionar al consultante. Bert escreve que nós iremos decepcionar ao consultante, Porque no es una terapia. porque não é uma terapia. El consultante quiere entrar en transferencia con su madre, su padre o alguien de su sistema familiar con nosotros. O consultante quer entrar conosco em uma transferência com seu pai, com a sua mãe, com outra pessoa do seu sistema e nós. Nosotros lo acompañamos a su madre, a su padre o a esta persona para reconciliarse. E nós acompanhamos essa pessoa, o seu pai, a sua mãe, para poder reconciliar com essa pessoa. No nos ofrecemos como objeto de transferencia, es decir, mejor mamá, mejor papá. Não podemos jamais nos oferecermos como objeto de transferência e declarar melhor pai e uma melhor mãe. En mi revisión de los textos de la fenomenología, me encontré con una frase que me parece hermosa. Revisando os textos da fenomenologia, eu me deparei com uma frase que me pareceu muito bonita. Es necesario perder el mundo para que después de recuperarlo, lo poseemos de verdad. É necessário perder o mundo para depois de encontrá-lo, podemos tomar posse dele de verdade, possuí-lo de verdade. Eso Deixa eu es repetir, lo que Lingra. É importante, depois de perder o mundo, reencontrá-lo e possuí-lo de verdade. sí, después de haberlo recuperado, reencontrado, Depois de havê-lo recuperado, reencontrado, aí o possuiremos. esto dice Husserl, el representante, bueno, el creador de la fenomenología. Isso disse o criador da fenomenologia. Como se chama? Perdão? Husserl, Husserl, Edmundo Husserl, Husserl, el creador de la fenomenología. criador da fenomenologia. Eso es lo que estamos haciendo fenomenológicamente, no como terapeutas. Isso estamos fazendo fenomenologicamente, mas não como terapeutas. Acompañamos al consultante a mirar su narrativa de su realidad como la percibe en este momento. Consultante a observar a sua realidade, assim como ele percebe neste momento. Sí. Y hacia atrás. E daí para trás, neste Oh, momento e também o passado, para trás. El consultante llega con una descripción de la realidad como él o ella la ha vivido en el pasado, hasta entrar a la terapia, bueno, a la consulta o al taller. Então, o consultante ele chega com a percepção da sua realidade, como ele viveu no passado, até o momento em que ele chega no consultório ou então na oficina, Sí. no workshop. Y en la constelación se muestra una realidad diferente. E a constelação se mostra como uma realidade diferente. Y lo acompañamos a perder, encomillado, así, la descripción de la realidad como hijo o hija pequeños. E aí o acompanhamos para que ele possa perder, entre aspas, a descrição que ele tinha, a realidade que ele tinha como uma criança pequena. Y mirar otra realidad.
e olhar para outra realidade. Como esta alumna hoy en la mañana, digamos, ver a la madre, digamos, con odio, Assim como foi a aluna durante a manhã, que chegou com um olhar da mãe com raiva, com ódio, y salir de la constelación que hicimos con una comprensión mayor de la dinámica de pareja de sus papás. e ao sair da constelação, ela tinha uma compreensão mais ampla, maior, da relação de casamento entre seus pais. Su realidad anterior le hacía sentirse de una determinada manera, siempre enojada con su madre y con el mundo. E sua percepção anterior fazia com que ela permanecesse sempre com raiva da sua mãe e do mundo. Y sentir culpa porque la mamá tenía ya 80 años. E sentia muita culpa porque a sua mãe já possuía 80 anos. Y tener una mirada diferente a la realidad como se le manifestaba en la constelación. E pôde ter uma percepção de uma realidade diferente, como se manifestava na constelação. Sí. ¿Sí? Podemos decir que el método fenomenológico, ¿sí? E podemos dizer que o método fenomenológico, desculpa, ofrece una verdadera conversión, transformación oferece uma verdadeira conversão, uma transformação de una realidad anterior y tal como se ve en la constelación. de uma realidade anterior até tal como se vê em uma constelação. Y esto compromete la voluntad, ¿sí? Del consultante de venir a una consulta, a un taller, con mucha valentía. E isso equivale ao consultante a vir a uma oficina, ou vir a um consultório, ou vir a um workshop, muita valentia. Y va a revolucionar los hábitos más arraigados en la persona. E isso pode revolucionar os hábitos mais arraigados de uma pessoa. Salen diferente. Para ler diferente? Salen Assim, del trabajo diferente. sim, e poder sair desse trabalho de uma forma diferente. Sí. Y yo me acuerdo de workshops, de talleres de Bert Hellinger, cuando había hecho un trabajo y yo no había entendido nada. E eu me lembro de alguns workshops, algumas oficinas do Bert Hellinger, em que ele apresentava e eu não entendia nada. Y preguntaba a una colega, ¿entendiste? Y me dijo, tampoco. E eu perguntava a uma colega, você entendeu? E ela disse, eu tão pouco, eu menos. Sin embargo, mantenía en la mirada al consultante, yo, digamos, al consultante. Mas aí eu pousava o meu olhar no consultante, observava o consultante. El consultante había cambiado visiblemente. E visivelmente o consultante havia mudado. Y ahí empieza la parte de la conferencia de constructivismo. E agora começamos a parte da nossa conferência sobre o construtivismo. Sí, regreso a la frase de Elizabeth Ferrari. Aquí termina la constelación. E regresso à fase da Elizabeth Ferrari, aqui termina a constelação. Puntos suspensivos, respirar. 3 pontos, respiremos. Con un nuevo inicio ahí afuera. Com um novo início lá fora. ¿Qué significa esto? O que isso significa? Y acompañamos al consultante a una bifurcación. Acompanhamos o consultante a uma bifurcação, en la cual puede decidir de quedarse en la vieja
mirada, visión dinámica. Acompanhamos o consultante para que ele possa decidir se ele vai permanecer no velho olhar, na antiga mirada, o hacer algo diferente. ou fazer algo diferente. Se puede quedar en el amor ciego, Ele pode permanecer no amor cego, se puede quedar en la lealtad invisible, pode permanecer na lealdade invisível, se puede quedar en la expiación de la culpa, ele pode permanecer na expiação da culpa, cargar las cargas y el destino de la vida de los padres u otras personas del sistema familiar. carregar as cargas, os destinos dos pais ou de outras pessoas do seu sistema familiar, Es decir, repetir vidas de otros. ou seja, repetir a vida de outros. Sí. Entonces, ¿qué es el constructivismo? ¿Sí? Então, o que é o construtivismo? Tiene raíces clásicas, ¿sí? Nada más les digo, hasta más de 2.500 años, 2.600 años, casi. Ou seja, o construtivismo ele tem raízes antigas, clássicas, há mais de 2.500, 2.600 anos. Sí. En los presocráticos, por ejemplo, 570 años a 478 antes de Cristo, Genófanes. Sim, e nos pré-socráticos de 570, 478 anos antes de Cristo, que pensaban en la diversidad de las opiniones, es decir, de que diferentes personas podían tener diferentes visiones en el mundo. Esto se llama prácticamente democracia. isso praticamente se chama democracia, que diferentes pessoas podiam ter diferentes visões, diferentes percepções do mundo. Según su educación, según su clase social, en aquel entonces eran esclavos y libres. Segundo sua classe social, segundo a sua visão, naquele tempo podia ser entre escravos e livres. Y el mejor amigo de la antigüedad de Bert Hellinger, Heráclito, E Heráclito era o melhor amigo do Bert Hellinger da antiguidade. 540 a 465 antes de Cristo. 540 a 465 anos antes de Cristo. Que decía, todo lo que existe cambia permanentemente de forma. Que ele já dizia, tudo que existe cambia permanentemente de forma. Nada permanece igual. E nada permanece igual. Todo es un proceso de cambios. Tudo é um processo de mudanças. Un devenir perpetuo. Um vir perpétuo. Un devenir, un futuro, bueno, un cambio, ¿sí? Un movimiento perpetuo. Ah, desculpa. Um movimento perpétuo, um advir perpétuo. Sí, y ahí me acuerdo de una vez en un taller, alguien le preguntaba a Bert Hellinger, pero en el otro taller tú dijiste cosas diferentes sobre la adopción. E eu me lembro que uma vez uma pessoa questionou. Eu fui em um workshop, você falou algo, mas no outro workshop você falou uma coisa diferente. Como acusándolo de no consistente, no coherente. Como acusando Bert Hellinger de inconsistência e incoerência. Bert decía, desde el otro, desde el workshop anterior, yo he cambiado. Ele diz, desde o workshop anterior, eu já cambiei, eu já mudei. Porque he visto cosas diferentes. Porque de lá para cá eu vi coisas diferentes. Ya no soy el mismo con este nuevo conocimiento. Já não sou mais o mesmo com esse novo conhecimento. Todo cambia. Tudo muda. El consultante, acompañamos al consultante a un lugar donde tiene la opción, la posibilidad de cambiar.
de opinión, de mirada. E nós acompanhamos o consultante a um lugar em que ele tem a oportunidade de mudar de posição, de opinião e mudar também o seu olhar. Esto lo llamo el punto de la bifurcación. Esse é o momento que eu chamo o ponto da bifurcação. Me quedo con lo mismo, Eu fico com o mesmo ou mudo, después de haber visto la constelación. depois de ter visto a constelação. Las personas también están en este lugar, por ejemplo, después de una operación de vida o muerte, después de un accidente de vida o muerte, de ese tipo de eventos. As pessoas se colocam nessa posição depois de alguns eventos, como após uma operação em que teve um risco de vida ou de morte, um acidente de vida ou de morte, Cambian su vida. mudam a sua vida. Es bastante común. É muito comum. Y eso es el punto álgido para el consultante. E esse é o momento exato para o consultante. Va a repetir, va a seguir en su lealtad hacia el sistema familiar o va a cambiar. Vai permanecer na sua lealdade ao seu sistema familiar ou vai mudar? Va a iniciar algo nuevo, Vai iniciar algo novo, con el nuevo conocimiento, com um novo conhecimento. porque el constructivismo se trata de obtener conocimientos. E o construtivismo se trata de obter conhecimentos. Y de la forma como conseguimos nuevos conocimientos. E também sobre a forma que conseguiremos novos conhecimentos, Sí, que van a cambiar nuestra realidad en el presente y en el futuro. que poderão mudar a nossa realidade no presente e no futuro. ¿Sí? Por esto, a esto se aplica la frase de Bert Hellinger que toda constelación se trata de vida y muerte. Aqui podemos aplicar a frase do Bert Hellinger quando ele diz que toda constelação se trata de vida e de morte. Es este punto, es este punto. É esse o ponto, esse é o ponto. Cuando decido quedarme en mi amor ciego, lealtades invisibles, expiar culpas, repeticiones, Quando eu decido permanecer no amor cego, lealdade invisível e expiar culpas, voy a sentir que pertenezco, que sigo perteneciendo a mi clan. aí eu vou sentir que continuo permanecendo ao meu clã. Y una parte mía se muere. E nesse momento, uma parte minha morre. Quizás mi creatividad o mi libertad o algo. Y también me puedo morir físicamente. Pode ser a parte minha, minha criatividade, ou algo, parte minha mesmo morre. Eu até mesmo posso morrer de verdade. Sí. Se paga un precio alto. Ou seja, se paga um alto preço. Sí. Y si voy hacia lo nuevo, iniciar algo nuevo, E se vou em direção ao novo, iniciar algo novo, hay consecuencias también, também existem consequências, pero ya no pago precios. mas aí eu já não pago o preço. Es decir, y me siento, generalmente tenemos sentimientos de culpa. E genuinamente sentimos sentimentos de culpa. Y nos sentimos en la soledad de la adultez. E aí nos sentiremos na solidão da adultez. Y esto nos puede asustar. E isso pode nos assustar. Y entonces quedamos en la otra opción. Então, preferimos ficar com a outra opção. Quedarme en la pertenencia con mi sistema. Continuar permanecendo ao meu sistema.
Sí. Y esto lo llamaba el maestro el punto de vida o muerte. E isso o mestre chamava como ponto de vida ou morte. Esto lo vemos en la constelación, el antes y después. E isso observamos na constelação, o antes e o depois. Hay personas que dicen, la constelación para mí fue un parteaguas. Pessoas dizem para mim, a constelação foi para mim um partir de águas, Sí. ¡Pum! Una nueva vida. uma nova vida. Porque constructivismo significa que el individuo no es un mero producto del ambiente o de su familia. O construtivismo nos ensina que o indivíduo não é um mero produto do ambiente ou da família, Ni de sus disposiciones internas, nem tampouco das suas disposições interiores, lo que le pasa adentro con los eventos. tudo aquilo que passa dentro através dos eventos. Porque eso había sido un conflicto antes del constructivismo. Porque isso havia sido um conflito antes do construtivismo. ¿Sí? Que el medio ambiente, el sistema familiar, me posibilita o no adquirir conocimientos. Que o ambiente familiar ou o meio me possibilita ou não adquirir conhecimentos. O mis reacciones internas a eventos y vida en el sistema familiar. Ou as minhas reações internas durante dos eventos no sistema familiar. El constructivismo habla de que se trata de una construcción propia. O construtivismo ele nos fala que se trata de uma construção própria, pessoal, Que se va produciendo día a día. que vai se produzindo dia a dia. Você vai construindo dia a dia. Como resultado de la interacción de ambos ámbitos. Como resultado da interação de diferentes âmbitos, diferentes ambientes. El ambiente externo y mis reacciones, mi ambiente interno. Ambiente externo e as minhas reações diante desse ambiente, meu ambiente interno. Lo sabemos entre, por ejemplo, el psicoanálisis y los genetistas, la biología. Sabemos que a psicoanálise e os cinetistas da biologia, Sigmund Freud decía, es la crianza que nos determina. o Sigmund Freud dizia, é a criança que nos determina, Que es el ambiente exterior. que seria o ambiente externo. Y los genetistas decían, no, digamos, esto depende de nuestros genes. E os cinetistas diziam que não, isso depende dos nossos genes. Si podemos tener acceso al conocimiento, a una nueva visión, a una nueva realidad. Podemos ter conhecimento a uma nova visão, a uma nova realidade. Y esto existe todavía como conflicto, pero ya hay una nueva ciencia. Esse conflito ainda permanece, porém já existe uma nova ciência, La epigenética. a epigenética. La epigenética. Epi es griego, fuera del gen, y bueno, algo pasa fuera del gen. Y mi explicación laica, no biológica, es la siguiente. Então, a epigenética significa epi, fora da genética, fora do gene. Então, eu, como a minha explicação laica, não como uma especialista. Sí, aquí está el gen con su material biológico. Aqui está o gene com seu material biológico. Y pareciera que alrededor hay como una membrana. Vamos dizer que ao redor existe uma membrana. Eso es mi modelo.
Esse é o meu modelo, o meu exemplo. Y los eventos exteriores de la vida de nuestros ancestros, como sequías, inundaciones, pérdidas, muertes, se quedan en la membrana. E os eventos externos, exteriores, dos nossos ancestrais, como enchentes, secas, perdas, mortes, eles se captam nessa membrana exterior dessa célula, desse gene. Y tienen un impacto sobre el material genético. E ele se aproxima ao redor dessa membrana e tem um impacto no interior desse material genético. Y el material genético tiene una interacción con lo que se deposita de eventos en la membrana. E o material genético tem uma interação com esses eventos que foram depositados na membrana. Sí. Entonces, finalmente, estos dos movimientos contrastantes, afuera, adentro, crianza, genes, se está uniendo en una nueva ciencia, la epigenética. Então, esses dois movimentos de fora, de dentro, da criança e do externo, estão se unindo nessa nova ciência. Sí, donde se combinan los dos impactos, uno de afuera y uno de adentro. Então, esses dois movimentos contrastantes se combinam em um só impacto, o de fora e o de dentro. Sí. Y entren a estudiarlo porque explican prácticamente las constelaciones familiares. Comecem a estudá-lo porque ele praticamente explica o que ocorre nas constelações. Sí. Entonces, desde las diferentes otras ciencias que existen, humanistas, vamos a decir. Então, através de outras ciências que existem, vamos dizer, as ciências humanas, La antropología, por ejemplo, a antropologia, dice que el hombre, bueno, el ser humano, es un ser abierto y capacitado para construir su propia realidad y su propio conocimiento de la realidad. Lo que o ser repito, humano, el ser humano es un ser abierto y capacitado para que o ser construir su humano propia é um ser aberto e capacitado para construir su propia realidad. para construir a sua própria realidade. O ser humano é um ser aberto e capaz para construir sua própria realidade. Y su propio conocimiento de la realidad. E o seu próprio conhecimento da realidade. Sí, ¿no? Piaget decía, el conocimiento es el resultado de la interacción Piaget dizia que o conhecimento é o resultado da interação entre el sujeto, el ser, la persona, entre o sujeito, entre a pessoa la realidad en la que se desenvuelve el e a sistema realidade em que ele se desenvolve. y va construyendo las características, las propiedades de la realidad que puede mirar. E vai construindo as características e as propriedades em que ele pode observar. Esto pasa en las constelaciones. E isso acontece nas constelações. Después de la constelación, Pois la a persona constelação está en el punto álgido de la toma de decisión. é no momento específico da tomada de decisão. ¿Sí? De quedarse en lo anterior, en la realidad anterior, o crear una nueva realidad. Em ficar com a realidade anterior ou criar uma nova realidade. ¿No? Y siempre el conocimiento que podemos lograr
está directamente relacionado también con los conocimientos que adquirimos antes en nuestro sistema familiar, por ejemplo. E os conhecimentos que podemos obter, eles estão relacionados com os conhecimentos que já estavam no nosso sistema familiar. Bert Hellinger nunca hablaba del constructivismo. Y sin Bert embargo, Hellinger nunca falava de construtivismo o de lo sistémico o algo, ¿no? ou do Tampoco. sistema. Pero digamos, los constructivistas dicen que para el constructivismo, el ser humano crea y construye activamente su realidad personal. Os construtivistas, eles falam que o construtivismo, o ser humano constrói, perdão, Inga, Activamente su realidad personal. que o ser humano ele constrói ativamente a sua realidade pessoal. Isso é o que defende os construtivistas. Y esto lo tenemos que saber cuando trabajamos, por ejemplo, con parejas. Isso nós precisamos tomar em conta quando trabalhamos com os casais. Sí, porque hay una película A y hay otra película B. Porque existe um filme A e existe o filme B. Cada uno tiene su versión. E cada um tem a sua versão. Sí. Si las personas, por ejemplo, dicen, en este caso son más las mujeres, que mi marido nos abandonó. Então, as pessoas dizem, às vezes, que são mal as mulheres quando falam, meu marido me abandonou. En lo que es el constructivismo radical, porque ese existe, que con absoluta corresponsabilidad, E no construtivismo radical, porque existe, ele defende que existe uma corresponsabilidade. se le puede preguntar a la mujer, ¿y cómo es que una mujer tan linda como tú haya elegido un hombre que la iba a abandonar? E pode perguntar para ela, como é possível uma mulher tão linda como você escolheu um homem que fosse te abandonar? O el hombre dice, mi mujer me engañó, me puso los cuernos. E o homem pode dizer, minha mulher me enganou, me fez de corno. Y yo puedo preguntar desde el constructivismo, ¿y cómo es que un hombre tan lindo como tú haya elegido una mujer que lo iba a engañar? E eu posso perguntar, como é possível um homem tão bonito como você foi capaz de escolher uma mulher que iria te enganar? Eso se llama constructivismo radical. Isso se chama construtivismo radical. No sabiendo que elegimos a alguien quien va a hacer lo que más aborrecemos o tememos. Sem saber que nós escolhemos alguém que vai fazer aquilo que nós mais desejamos ou que mais tememos. Sí. Entonces, en este punto álgido de la bifurcación, ¿sí? El punto de vida y muerte, ¿sí? La persona tiene la oportunidad de mirar, reconocer, agradecer también y honrar a la vida que le llegó de estas personas que son sus padres. E nesse ponto específico da vida e da morte, se a pessoa for capaz de olhar, reconhecer, agradecer e honrar a essas pessoas que foram, por exemplo, os seus pais. Porque esos son los 4 pasos para cerrar un ciclo. Porque esses são os 4 passos para fechar um ciclo. No para negar, Não para negar, verlo y olhar, dejarlo atrás. perdão? Dejarlo atrás. Ah, En el olhar pasado. e deixar no passado, olhar e deixar para trás. Y con este conocimiento, con este aprendizaje, crear su propia vida, iniciar algo nuevo. E com esse conhecimento, com essa aprendizagem, criar a sua própria vida com algo novo.
Así es que esta es la buena nueva con la cual voy a terminar. E essa é a boa nova com a qual eu vou terminar. Porque me llevó tanto la pasión que se me olvidó dejar tiempo para preguntas y respuestas. Porque eu estava tão entusiasmada, levada pela paixão, que eu esqueci de deixar mais tempo para as perguntas. Sí, y que ya nos ha llegado la hora. E também que a hora já está chegando. Bueno, entonces somos constructores de nuestra vida individual Então, y como construtores da nossa vida individual, según los constructivistas, también de nuestra vida social. também, como diz os construtivistas, da nossa vida pessoal, individual e também da nossa vida sensual. Así que las condiciones sociales que tenemos Então, as condições sociais que nós temos en la actualidad na nossa atualidade fueron co-creados, co-construidos por nosotros y cada uno de nosotros también. essas realidades foram co-criadas e construídas por nós e cada de nós. Así es que no vale quejarnos de nuestros presidentes, Assim que não adianta a gente se queixar dos nossos presidentes. nosotros estamos en el año de elecciones, el 2 de junio de este año. Em 2 de junho desse ano, no México, nós estamos um ano eleitoral. Entonces están saliendo muchos trapos sucios Estão saindo muitos panos sujos y es una actitud de nuestro hijo, hija pequeños, acusar al otro ahí afuera de todos nuestros males. e é uma atitude da nossa criança interior, nosso filho ou filha pequena, acusar os outros de todas as atitudes. Y la pregunta es, ¿cómo participé en esta co-construcción que estoy viviendo a nivel individual, de pareja, de familia, de comunidad y de sociedad? E a pergunta é a seguinte: em que eu colaborei nessa co-construção de todos os eventos a nível pessoal, de casal, de família, social e como Y país? son acciones y son, ¿cómo se llama la otra palabra? Lo que no hago, mi no acción, ¿no? Digamos Então, así. é a minha ação e a minha não ação, ou a minha omissão. Omisión, sí, esa es la palabra, gracias. Bueno, con esas reflexiones complejas, incómodas, Então, com essas reflexões complexas e incômodas, entrego la palabra a Andrea y muchas gracias por su paciencia. entrego a palavra agora a Andrea e agradeço pela sua paciência. Fico extremamente grata, professora Íngala, pela sua aula, que foi maravilhosa. Estou extremamente grata à sua aula. A Andrea, perdão. Eu esqueci. Pergunto se posso fazer uma única pergunta. Sí, Pode fazer uma única pergunta? sí. Seja pela abordagem fenomenológica ou pela construtivista, Seja por abordagem fenomenológica ou construtivista, há um momento, se há um momento interior em que a pessoa está pronta, apta para olhar para as suas questões. Isso, eu faço essa pergunta em razão dessa tragédia que estamos vivendo, de um desespero interior muito grande, se nesse momento a pessoa está apta a olhar para esse desespero, para essa dor. e se através da abordagem fenomenológica e construtivista, há um momento em que a pessoa se encontra lista para mirar esses acontecimentos. Está dizendo isso neste momento em que estamos vivendo uma tragédia, umas
a tragédia de los ríos, de las enchentes em Brasil. Existe um momento em que a pessoa se considera lista para mirar? Hay una frase que dice, estos eventos aparecen en nuestra vida cuando estamos listos para mirarnos y actuar. Então, existe uma frase que diz: esses momentos acontecem quando nós estamos prontos para olhar e para atuar. Porque estamos habilitados, ¿sí? Habilitados, el ser humano es un ser abierto y capacitado, ¿sí? Para conseguir la propia realidad y su propio conocimiento de la realidad y hacer de esto algo, quizás algo diferente. Então, E estamos acto de habilitados e capacitados nesse momento para olhar a própria realidade e talvez fazer disso um novo acontecimento, creio. sí, crear una nueva realidad, ¿no? Pero Criar uma nova realidade. Ou seja, quando esses acontecimentos, quando esses eventos acontecem, o ser humano provavelmente está pronto para olhar e para criar uma nova realidade. Pero eso también depende de mis conocimientos adquiridos anteriormente. Por isso, depende dos meus conhecimentos adquiridos anteriormente. Es decir, en mi familia, en mi comunidad, en mi estado, digamos, si no se da permiso al acceso al conocimiento, Ou seja, de forma pessoal, familiar ou no meu estado, se não temos a permissão de acessar esse conhecimento, entonces voy a estar limitado, limitada. então eu estarei limitado ou limitada. Y sin embargo, siempre puede haber un quiebre. Entretanto, sempre poderá haver uma ruptura, um quebre, Un salto cuántico. ou um salto quântico. Esperemos que esto suceda en este 2024. E espero que isso aconteça nesse ano de 2024. Ya está sucediendo, por ejemplo, con respecto al COVID y las vacunas. Já está acontecendo em relação ao Covid e às vacinas. Ya se pueden publicar y aparecen publicados diferentes opiniones sobre estos dos eventos. Já se pode publicar e já estão publicando diferentes opiniões sobre esses dois eventos. Y esto ya habían dicho los presocráticos. E isso já foi dito pelos pré-socráticos. La diversidad de opiniones es A democracia. diversidade de opiniões. Es democracia. A diversidade de opiniões é democracia. Esperemos. Esperemos. Espero haber contestado un poco. Espero ter contestado um pouco, André. Hay que tener confianza. Muy bueno. Muchas gracias, professora Ingala. Nos enriqueceu muito na noite de hoje. Estou aqui acompanhando o chat, muitos elogios e muitos agradecimentos aos seus ensinamentos, de forma tão generosa. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Miriam, por tanto elogio. Sí. Y muchas gracias, Virgilio. Seguimos trabajando, colaborando muy bien juntos. Sim, com gosto. Virgílio, muito obrigada. Você também recebeu elogios aqui pela tradução e alguém falou que parecia muito fluido a relação entre vocês dois, que já vem de outros momentos e para nós realmente foi muito agradável. É uma tradução muito tranquila, assim. Então, muito obrigada, Virgílio. Parabéns aí pelo seu esforço. Eu sei que não é fácil, né? Ficar muito atento à fala, mas vocês dois realmente fazem uma dupla muito boa. Quero agradecer a todos e a todas, a Miriam, que nos ajudou a estarmos aqui hoje, né, Miriam? Um beijo grande no seu coração. A todos vocês que puderam nos acompanhar até agora. Tivemos quase o tempo todo 110 pessoas aqui, o que mostra a importância, o que mostra o quanto de aprendizado ficou e quanto essa aula
ainda vai nos acomodar dentro do coração. A quem não pôde estar, poderá assistir. Então, minha querida professora Ingela, um grande abraço e conte conosco aqui do Brasil com muito carinho, com muita gratidão. Sí, muchas gracias. Ahí veo a mis amistades, Selene también, sí, Maristela, a quien reconozco, digamos, en la primera, algunos de ustedes los reconozco de talleres donde sí hemos estado juntos. Entonces, muchas gracias por darme el honor de su presencia en esta conferencia. Muchas gracias. Y me encantaría recibir el video con... como hay traducción, podemos mostrarlo aqui também. Muchas gracias a todos. Muito bem. Quem quiser abrir os microfones, fazer algum comentário. I love you! I love you, João Ferracos! Obrigada. Um beijão, Ingela, do Reg. Obrigada, Ingela! Como é grande! Tchau, Ingela. Gratidão, gratidão, Gente, gratidão. Virgínia. Maravilhoso. Tchau, Virgínia. Gratidão a todos vocês que organizaram. Aí, ó, Maria Emília, Sim, Lucelina, Gratidão. Camila tá gritando Gratidão, lá. boa noite a todos, Célia muito Burgos, obrigada. Isabel Boa Romeu. noite. Olha quanta gente, quanta cara conhecida. sim. Olha, Muito parece... Boa bom, noite, boa noite. Suzane. Agora estou vendo as Querida, carinhas. você tem umas anotações aí, vamos ter... La voz, Querida, ok. vamos ter Agora, acesso. O microfone está aberto, fiquem à vontade. Uma alegria receber a Para todos las vocês aqui hoje. constelaciones, que son un enfoque tan benévolo que se sigue respetando. Y ya hay otra tesis de doctorado, digamos, desde la antropología sobre constelaciones. Y, digamos, nosotros como universidad tenemos ya como 30 tesis de maestría. Es decir, las constelaciones están entrando en la academia. Ou seja, estamos entrando Ótimo. Olha, um enfoque muito benéfico das constelações, já com 2 teses de doutorado e mais de 30 teses de mestrado, porque as constelações estão entrando no mundo acadêmico, no mundo das maestrias. Eso. Que alegria! Ustedes son un gran ejemplo para nosotros porque las constelaciones están bien arraigados en Brasil y que mantener ese enfoque benévolo, amoroso y científico, porque hablamos de fenomenología, de constructivismo, teoría de sistemas, teoría de los compartimentos, ¿no? Digamos, muchas teorías. Entonces, hablemos ciencia. Sí. Então, estamos num Gracias, enfoque Andrea, benéfico. por hacerlo, to make it happen, como se dice, to make it happen. Sí, muy bien. Ahorita si me voy, tengo una consulta todavía. Gracias. Mañana es el Día de la Madre en México, entonces me tengo que preparar. Amanhã é o Dia das Mães no México, então ela tem que se preparar. Feliz Dia das Madres, Ingela. Feliz dia. Mañana, 10 de mayo. Feliz Dia das Mães. Adiós a todos. Feliz Dia das Mães, Ingela! Tchau, feliz Dia das Mães. Mãe e vovó, 2 vezes. Mãe e vovó. Ah, Maria Emília, mãe e vovó. As vovós. Mamá e abuela. As vovós estão todas aí também. Adiósito. Adiós. Nosso próximo a anunciar aqui vai ser dia 18 de maio. Vamos tratar das ordens da ajuda diante de grandes tragédias climáticas. Acompanhe aí as redes do centro, que nós vamos trazer esse evento para falar um pouquinho de como a gente atua como profissional de ajuda diante dessas questões climáticas que serão cada vez mais presentes na nossa realidade. Então, já ficam todos convidados. A gente anuncia a partir de amanhã nas redes do Centro de Excelência. Um beijo grande. Maravilhoso, obrigada. Muito beijão bom. para você. Obrigada. Maravilhoso. Até o nosso próximo encontro.